Vamos lá, meus amores, continuando as aulas do dia. Respira fundo e vamos com a prova. Olha só, a nossa aula desse momento é de língua portuguesa, tá? Então abram lá na página 9. A Pro mandou tarefa para vocês, certo? A página 9 e a página 10. Sempre quando a Pro manda a tarefa, no vídeo seguinte, a Pro sempre vai fazer a correção da tarefa com vocês, tá? Então estejam atentos com a apostila aí aberta na tarefa pra gente corrigir juntos, tá bom? E aí qualquer dúvida que surgir e que você continuar, não esquece de mandar essas dúvidas pra Pro, tá bom? E aí a Pro vai respondendo. Vamos lá. Página 9. Estudo da língua. Releia o duelo de Dandão e Dedé, página 4, e responda. A Pro tem certeza que vocês releram, né, para responder as questões. Então vamos comigo. A. O texto dessa cantoria apresenta reduções de palavras ou representação escrita da maneira de falar? Não. Esse texto, ele não apresenta isso. Ele fala de forma correta, não tem aquelas... não é colocado ali a forma de falar, né, uma forma mais coloquial. Não, o texto, ele não tem essas representações, tá bom? Letra B. Pelo que a introdução do texto explica, nas cantorias havia preocupação com a reação da plateia? Como sabemos disso? Eles se preocupavam como a plateia estava reagindo? Claro, muito bem. Porque era um duelo ali de improviso, então quanto mais a plateia estivesse animada, quer dizer que eles estavam indo bem, certo? Era a forma que eles tinham para continuar o improviso, né? Para animá-los e tudo mais. Então, a plateia era muito importante nesses duelos, porque às vezes, lembra que no texto fala que às vezes a plateia vaiava e às vezes a plateia aplaudia? Então esse era o termômetro para os cantadores saberem se eles estavam indo bem ou não, e também quem venceu, né, o duelo. Vamos lá? Número 10. A letra das cantorias era feita antes que eles começassem a cantar? No duelo, na cantoria, eles antes preparavam a letra? Não, era na hora, era improviso para saber qual era o melhor, o mais veloz, o que tinha as melhores rimas. Então era tudo no improviso. Mas como a gente tem essas cantorias agora, se era improvisado? Então, depois que eles faziam essas rimas e esse duelo, era escrito essa cantoria, tá bom? Então, por isso que nós temos registro hoje dessas cantorias que eram feitas, tá bom? Porque depois do duelo eles escreviam, tá? Vamos lá. Número 11. Por que se escrevem as cantorias se elas são improvisadas? A Pro acabou de falar. Essas escritas eram feitas para que pudesse ter esse momento cultural, né? Para que nós pudéssemos saber essa parte da cultura nordestina, tá bom? Então, esse era um registro que era feito. Vamos lá. 12. Quem seria o vencedor entre os cantadores? Escreva o trecho do texto que explica isso. Vamos lá no texto? Olha só. Quem que era a pessoa que ganhava o duelo de improviso? Quem que ganhava? Olha lá, no parágrafo 1 está falando. No sertão de antigamente aconteciam verdadeiros duelos, nos quais as armas não eram espadas, eram violas. As palavras eram balas afiadas que saíam da boca dos cantadores. No mundo de rimas improvisadas, saía vencedor quem deixasse o outro sem palavras, ou o fizesse quebrar a rima, que significa não completar devidamente as estrofes. Então, olha só, quem que era o vencedor? Quem improvisasse melhor, quem não quebrasse a rima, quem não interrompesse a rima, que continuasse a fazer ali as rimas com o trava-línguas, né? Sem se enrolar. Então, essa era a pessoa que vencia o duelo, tá bom? Muito bem. Até aqui, tranquilo? Legal, vamos lá. Número 13. Dandão ou Dedé quebraram alguma rima entre as estrofes da cantoria? Sublinhe no texto algumas rimas e confira. Pessoal, vocês viram aí no texto se Dandão ou Dedé tiveram alguma quebra de rima? Não, eles foram até o final, um duelando com o outro.
Então, não teve nenhuma quebra de rima, tá bom? Nesse duelo entre Dandão e Dedé, tá? 14. Na apresentação do cenário dos cantadores, que vai ali do parágrafo 4 até o 14, onde a autora do texto está explicando como que eram esses cantadores e como acontecia tudo, também há palavras que rimam. Escreva um trecho dessa apresentação e marque as rimas. Vamos lá no parágrafo 4? Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Então, quais são algumas rimas que aparecem nessa apresentação? Olha só, vamos com a pro... Já estou vendo uma aqui, ó. Isso mesmo, parágrafo 10. Lembra que o parágrafo está escrito aí do ladinho de vermelho, tá bom? São esses números que são os parágrafos. Parágrafo 10, com a pro, página 5. Moça de vestido novo, moço que quer namorada, dona de casa animada, no terreiro a meninada, brincando de pega-pega, era só festa e risada. Então esse trecho você pode copiar ali, por quê? Não tá rimando? Olha as palavras lá, ó. Namorada, animada, meninada, risada, tem todas a mesma terminação. São rimas ali, que são perfeitas, tá? Vamos lá. Muito bem. Tem mais algum? Tem, pro. Olha lá. No parágrafo seguinte, no 11. Dandão chegou bem vestido de terno de linho, engomado e perfumado, montado em seu cavalo. Então, olha só. Engomado, perfumado, montado, tá? Então, são algumas outras rimas que aparecem nessa parte do texto que a autora está apresentando os repentistas que vão fazer o duelo, né? Que vão fazer os improvisos. Tá bom? Então, qualquer uma desses dois trechos vocês podem copiar como resposta dessa pergunta, porque são os corretos, tá bom? São algumas sugestões. Vamos lá. Página 10. Com a pro, tá? Compare as rimas do texto de apresentação da cantoria com as rimas das estrofes. Há diferença na posição dessas rimas no texto? Qual? Tem diferença das rimas na apresentação do texto? Lá no comecinho, quando a autora vai apresentando, tem diferença dessas rimas que são feitas com as rimas que são feitas lá nos versos que Dandão e Dedé estão duelando? Sim, tem diferença. Por quê? No texto, na apresentação ali, as rimas são mais livres. Tem algumas no começo da frase, outras no meio, outras no final. Então, as rimas são mais livres. Já nos versos do duelo, as rimas terminam no final de cada verso, né? De cada linha ali, vai terminando com as palavras que vão rimando. Então, na apresentação do texto, as rimas são livres. Já nos versos do duelo, não, tá? Elas aparecem certinhas no final de cada verso, tá bom? Muito bem, continuando. 16. Releia a seguinte estrofe. Espere aí, seu Dedé, eu não fiquei convencido, e não faça como eu fiz, para não sair repetindo. A sorte do tecelão tem sido a seda tecida, 7 sedas de Sião, tecelão tece o tecido. A. Nas palavras em destaque, quais letras formam as rimas? No finalzinho ali, ó, o que está rimando? De convencido, repetindo e tecido. O final, certo? Ido e indo, tá bom? Escrevam aí, ido e indo. Aliás, corrijam se vocês fizeram certinho, dão certinho. Se não, você coloca ali do lado a resposta correta, tá? Vamos lá. B. A rima dessas palavras apresenta som exatamente igual ou apenas parecido? Explique. É igual ou é parecido? É parecido. Por quê? O que diferencia ali uma da outra? O ido do indo. Muito bem. O N no meio, certo? Então, o som é só parecido, não é igual, tá? C. No texto, aparece outro grupo de rimas como esse? Não, no texto não aparece, mas é um grupo de rimas como esse, tá? É só essa parte aí, tá? Clique. Continuando com a pro. As rimas que apresentam som igual são chamadas de rimas perfeitas. Olha só, o nome já é sugestivo, já dá para entender. A rima ela é perfeita quando os sons são iguais, tá? E quando o som é apenas parecido? São rimas imperfeitas,
tá bom? Então vamos lá. 17. Escreva outras rimas perfeitas ou imperfeitas para o grupo de palavras que Dandão e Dedé utilizaram na cantoria. Vamos fazer com a Pro? A. Choradeira e poeira. O que pode rimar aí? Pode ser perfeita, pode ser imperfeita. Lá do texto. Seresteira. Outra. Sanfoneira. Ó, são rimas aí, né, que são perfeitas. B. Lado e desconfiado. O que pode rimar? Empapado, afinado. Certo? Tudo bem por aí? C. Convencido, repetindo. Comprido, preferido, tá? D. Metida, vida. O que pode ali do texto rimar com isso? Merecida, parecida, tá? Então, super tranquilo, tá bom? Número 18, acompanhem com a Pro. Se tiver dúvida, depois perguntem, tá bom? Não se esqueçam de anotar as dúvidas. O que significa a palavra em destaque no trecho a seguir? Acompanhando com a Pro no livro. Dedé estava vestido com muita simplicidade, calça e camisa de mescla, contado em seu alazão. Cumprimentou toda a corte do nosso reino sertão. Olha só. Letra A. Essa palavra aí que está em destaque, ela significa isso? Medir a extensão ou tamanho da corte? Não. B. Fazer uma saudação à corte. É isso mesmo. Olha só, nós vamos ver na página 11 o porquê que tem essas duas definições aí para essa palavra, tá? E uma está correta e outra não. Olha só. 19, página 11. Qual palavra da língua portuguesa pode ser confundida com cumprimento? Que palavra que pode ser confundida com cumprimento? Muito bem. A palavra comprimento. As duas têm significados diferentes. Olha só. Então, aí na página 10 nós já corrigimos a tarefa, tudo certo? Corrigiram direitinho? Muito bem. Pessoal, então, nessa número 18, que ainda era da tarefa, foi feito dessa forma para vocês entenderem que essa palavra cumprimento pode causar essa confusão, porque você poderia achar que era a medida, o tamanho, certo? E não é o cumprimento, por isso que é a letra B, fazer uma saudação à corte, então eu estou cumprimentando alguém. Olha só, vamos continuar que vocês vão entendendo cada vez melhor. Agora com a Pro, tá bom? Nós vamos fazer juntos. 20. Compare os pares de palavras e marque as letras diferentes. Página 11. Olha só. Letra A. Cavaleiro e cavalheiro. São palavras muito parecidas, mas têm o mesmo significado? Não. Cavaleiro é aquele que monta num cavalo, tá bom? E cavalheiro é aquele moço gentil, educado, nobre, tá bom? Letra B. Descrição e descrição. Descrição significa para descrever algo. Por exemplo, esse lápis, ele é comprido, fino, tem uma borrachinha na ponta. Eu estou descrevendo algo. E descrição? Descrição é quando eu vou agir com discrição, vou ser mais discreta, não vou aparecer muito. Então isso é descrição, tá? Agir com mais cuidado, sem chamar muita atenção. Letra C. Câmera e câmara. Câmera é o que a gente usa para gravar, tá bom? Por exemplo, agora eu estou utilizando a câmera do meu celular para gravar para vocês, tá? E o que é câmara, Pro? Câmara é um local onde as pessoas se reúnem, tá bom? Para fazer algumas reuniões, encontros. Por exemplo, Câmara de Deputados é onde os deputados se reúnem para tomar as decisões, tá bom? Que são necessárias. Então, isso é Câmara, é um local. D. Estofar. Estufar. Estofar vem de estofado, sabe? Um sofá que é estofado, né? Que tem aquele enchimento, que é fofinho. Isso é estofado. E estufar
Nossa, sabe quando você come e a sua barriga fica estufada? Isso é estufar, tá bom? Então, olha só, vamos continuando aí no raciocínio. 21. Leia as palavras da atividade anterior em voz alta. Então, leiam todas aí vocês, tá? E vão fazendo as comparações, igual a prof fez com vocês. O que se pode observar no som desses pares de palavras? Pessoal, o que vocês observam no som dos pares de palavras? Cavaleiro, cavalheiro, câmara, câmera. O que tem aí? Muito bem, o som é parecido. O som das palavras são parecidos, tão parecidos que a gente até se confunde às vezes na hora de falar. Olha só, B. O significado das palavras em cada par é igual? Não. Muito bem. A Pro acabou de fazer diferença para vocês, né? Então a gente diferenciou ali. Então o significado é o mesmo? Não, tá? Por quê? Porque as palavras de cada par, elas têm um significado diferente. Uma significa uma coisa e outra significa outra, apesar de serem escritas de forma muito parecida, tá? C. Pode haver confusão no uso dessas palavras? Com certeza, tá? Elas são tão parecidas que elas podem nos fazer nos confundirmos, tá? Então, toma cuidado. Olha lá, do lado. Vamos olhar ali o Sabino. Fique esperto. As palavras da língua portuguesa com escrita e sons parecidos, mas com significados diferentes, são chamadas de parônimas. O que são parônimas? Muito bem. São palavras que têm sons parecidos, mas o significado é diferente. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, usando a palavra cumprimento. Se eu falar para você, nossa, eu cumprimentei alguém. Tá errado. Por quê? Cumprimento vem de tamanho, vem de medida, tá bom? Não é isso. Eu preciso falar, eu cumprimentei o meu amigo. Cumprimentei, de cumprimentar, que é esse ato de estender a mão para alguém, de fazer uma saudação, tá bom? Então a gente não pode confundir. Vamos lá, continuando. 22. Pesquise e escreva uma versão do trava-línguas que Dandão usou no primeiro desafio da cantoria na página 4. Então vamos lá. Na página 4, Dandão, ele usou um trava-línguas. Vamos lá. Vamos lá. Ele usou um trava-línguas. O que eu posso escrever aí? Uma versão desse trava-línguas, tá bom? Porque ele fez várias, né? Eles foram improvisando. Qual é a versão que eu posso usar? Vamos lá? Muito bem, eu posso usar. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. Essa é uma versão que você pode utilizar, tá bom? Então, a prova vai repetir, tá? Atenção. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão, tá bom? Conseguiram acompanhar? Para o vídeo, volta para escrever com a Pro, tá bom? 23. Conforme você viu, nas estrofes 3 a 6 da cantoria, houve uma inversão de sequência entre os versos do trava-língua. Qual é o som que mais aparece nele? Olha lá. Tecelão, 7 sedas de Sião. Tecido, tem sido. A seda, tecida. A Pro tá aparecendo o quê? Um apito. Por quê? Porque o som do S tá muito presente em todas essas palavras. Então, marque aí. Letra D. S, tá? Página 12 com a Pro. Continuando. 24. Para continuar destacando esse mesmo som nas estrofes, quais palavras o cantador poderia utilizar? O que ele poderia utilizar? Quais palavras que tem o som de S? Sabedoria, sedoso, o que mais? Crescer, passar. Então, são algumas palavras que tem esse som que ele poderia ter utilizado, tá? 25. Marque nas palavras abaixo as letras que apresentam esse mesmo som. Quais são as letras que apresentam esse mesmo som? Vamos ler?
Então, qual que é a letra que está fazendo esses sons? A letra S. Então, marquem lá o S, tá? Aconteciam. Qual que é a letra que está fazendo o som? Aconteciam. Isso mesmo, a letra C. Espadas. Opa, essa tem duas. Isso, o S. Espadas, tá? Rimas. Muito bem, o S final ali. Rimas. Vencedor. Muito bem, o C. Deixasse. Muito bem, os dois S do final. Vocês estão indo muito bem. Sem. O S do começo. Fizesse. Os dois S's. Estrofes. O S do começo e o S do final. Muito bem, pessoal. Vamos lá. 26. Compare as palavras da atividade anterior com as que estão a seguir. Assistir, moça, descer, fez, próximo. Pessoal, quais letras ou grupos de letras podem representar o som S aí, como sertão? Vamos lá, na palavra assistir, quais são as letras que estão representando esse som? Os dois S's, muito bem. E em moça? O C cedilha. Em descer? Descer. O S, C. Fez. O Z. Próximo. O X, muito bem. Vocês estão demais. Letra B. Escreva outras palavras na tabela para completar os grupos indicados. Olha lá, nós vamos escrever som S, como em sertão, com as palavras, com as letras SS. Qual outra palavra que eu posso usar? Estresse. Muito bem, é uma palavra, né? E que tá comum hoje em dia, ainda mais a gente tem que ficar o tempo todo dentro de casa, né? A gente fica estressada. Então, estresse é uma palavra que poderia ser. Escreva outra aí que você acha que pode ser. Pergunte pro papai e mamãe também, tá? Que outra palavra pode ter esse som de S e que tenha dois S's? Vamos lá. Com a letra C cedilha. Que outra palavra pode ter esse som de S? Muito bem. Roça, carroça, todas têm C cedilha, tá? Com as letras SC. Que palavra que tem esse som de S com a letra SC, com as letras SC? Muito bem. Crescer, nascer. E se você tiver outra palavra que você conheça, coloque aí. Com a letra Z. Isso, desfez. Então, qualquer palavra que termine ali com a letra Z, ela vai ter esse som de S, tá bom? Com a letra X. Muito bem. Pretexto, máximo, próximo. Todas têm o som de S, igual sertão, tá bom? Pessoal, esse faça você mesmo aí, a gente não vai fazer porque a gente não tem condições, né? Lembrando do distanciamento social, tá? Então, nós vamos para a página 14, tá? Então, vamos pular aí direto para a página 14. Vamos lá com a Pro? Muito bem. Para ler, olha lá, mais um texto. Atenção, não precisa olhar para a Pro agora, tá? Vão olhando aí, acompanhando no texto direitinho. Quais são as tradições culturais da sua região? Vocês estão percebendo que a gente está falando bastante sobre culturas, né? Em especial do Nordeste, né? Olha só, o duelo de cantorias, que é uma coisa que acontece muito lá. E agora nós vamos ler um texto que também tem muito a ver com o Nordeste, tá? Acompanhe com a Pro. Olha que bonita a imagem, vocês viram? Olha, um rapaz ali no cavalo. E olha só, outra coisa interessante, que a paisagem é bem do Nordeste mesmo, né? É como é lá, bem predominante essa paisagem. Vamos lá. Traquinagens de João Grilo em cordel. As tradições culturais do Brasil são variadas, sementes de poesia no nosso solo plantadas, na alma do nosso povo totalmente enraizadas.
Entre essas tradições se inclui a literatura de folhetos ou cordel, joia da nossa cultura que o Nordeste brasileiro elevou a toda altura. No cordel, um personagem inaugurou um novo estilo, no folheto intitulado As Proezas de João Grilo. É o esperto amarelinho que jamais deu um vacilo. Quem não conhece João Grilo, um menino do sertão, personagem que hoje é famoso em toda a nação. Pequeno, amarelo, frágil, eis o retrato de João. Continuando. Sua esperteza era tanta que outro igual não nasceu. No sertão da Paraíba, onde o menino cresceu, coronéis e cangaceiros, João Grilo a todos venceu. Porém, João Grilo jamais se valeu da violência. Vencia os seus inimigos usando de inteligência. De truques e traquinagens tinha ele toda a ciência, ou seja, todo o conhecimento. Quando o pai de João morreu, ele era bem pequenino. Sua herança foi um gato que se chamava Rufino e um cachorro puguento por nome de Farofino. Um hectare de terra com algumas bananeiras, urtiga, malva, jurema, um quipá, 3 gameleiras, um jegue já caducando e mais algumas tranqueiras. João, mesmo órfão de pai, vivia bem consolado, na tapeira com sua mãe, mesmo num penoso estado. Por causa disto, ficou em esperteza escolado. Ou seja, em esperteza ele só tirava 10. Vamos lá, pessoal. Trocando ideias. Quais eram as traquinagens de João Grilo? O que ele fazia? Ele era muito esperto, ele gostava de fazer brincadeiras, certo? Então esse era o jeito dele, tá? Vamos lá. 2. O que significa traquinagem no cordel que você leu? Quais palavras poderiam substituir esse termo? O que é traquinagem? São truques, tá bom? É um jeito de viver com alegria, que isso é muito dito nos cordéis, tá? Então, olha, travessuras, tá? Mas todas muito inocentes, sem fazer coisa errada. Você viu que lá ele falou que João Grilo jamais se valeu da violência, ou seja, ele não utilizava violência, ele não fazia nada assim de mau gosto, tá? Eram só brincadeiras mesmo. 3. De qual estrofe do texto você mais gostou? E por quê? Coloque aí, qual que você mais gostou? E qual foi o motivo de você ter gostado dessa estrofe? Tá? Página 16. Vamos lá. Por dentro do texto. O que sabemos do personagem João Grilo? Preencha os dados abaixo partindo das ideias do texto. Qual era o nome dele? João Grilo. Muito bem. Qual era o lugar de nascimento dele? Olha lá no texto. Onde foi que ele nasceu? Muito bem, na Paraíba. Vamos lá, no sertão da Paraíba. Características físicas dele. Como que ele era? Como que era João Grilo? Olha lá, fala. Ele era pequeno, amarelo e frágil. Eis o retrato de João, tá falando lá, na 4ª estrofe. Vamos lá. Continuando. Bichos... Opa! Olha voltando. Características sociais. Quais eram as características dele? Lendo o texto todo, o que vocês puderam ver? Se a gente voltar um pouquinho, vai falando, ó, jamais se valeu da violência. E o que isso significa? Que ele era o quê? Pacífico, que ele gostava de paz, de tranquilidade. Então essa era uma qualidade social dele. Ele era pacífico com as outras pessoas, tá? Outra coisa que é uma característica social dele, ele era o quê? Inteligente. Olha lá, ele falava assim, ó, nessa mesma estrofe. Vencia os seus inimigos usando de inteligência. Isso significa que ele era inteligente. E aí, olha só, no comecinho da página 15 fala outra característica dele. Sua esperteza era tanta que outro igual não nasceu. Então ele era também esperto, tá bom? Então essas são as 3 características sociais de João Grilo. Continuando, agora sim, bichos de estimação. Quais eram os bichos de estimação que ele herdou ali? Quais eram? Muito bem, era o gato Rufino
E o cachorro puguento, que chamava Farofino. Então escrevam aí, tá? Muito bem. Membros da família. Quais eram os membros da família dele? Lembra que no final do texto fala que ele era o quê? Isso, ele era órfão de pai, ó. João, mesmo órfão de pai, vivia bem consolado na tapera com sua mãe. Então, quais eram os membros da família dele? Ele era órfão, então o pai dele não estava vivo mais, mas ele tinha a sua mãe, tá bom? Então, ele era órfão de pai, mas vivia com a mãe. Esses eram os membros da família dele. 28. Como João Grilo vencia seus adversários? O que podemos aprender com ele? Como que ele vencia os adversários? A Pro já conversou com vocês sobre isso, olha lá. Porém, João Grilo jamais se valeu da violência. Vencia seus inimigos usando da inteligência. Então, ele usava o que para vencer seus inimigos? Inteligência, tá? Ele não usava violência, certo? Vamos lá. 29. Sobre a história de João Grilo, assinale V para verdadeiro e F para falso nas seguintes afirmações. A. João Grilo foi apenas um personagem de livro sobre proezas. Ele era só um personagem de livro? Não, ele era um personagem de cordel. Então tá falso, tá? E ele era muito mais que isso. B. O João Grilo foi um menino que nasceu no Nordeste. Verdadeiro. No sertão da Paraíba. C. O protagonista do texto tem um livro de cordel. Verdadeiro. João Grilo é um personagem de livro de cordel, tá? D. João veio de família simples. Verdade, ele era bem simples e humilde. Letra E. O personagem principal do cordel recebeu uma herança do pai. Verdadeiro, lembra que ele recebeu um monte de tranqueira? Ele falou? Então, tá certo. F. João Grilo era um menino levado que não respeitava as pessoas. Falso, lembra? Ele era respeitador, ele era pacífico, ele fazia suas traquinagens, mas tudo com respeito, tá? 30. O que faz alguém ficar famoso? Partindo da história de vida de João Grilo, explique seu ponto de vista. O que pode fazer uma pessoa famosa? Hoje em dia a gente vê que tem muitos blogueiros, pessoas dividindo a vida delas com outras. O que faz essas pessoas serem famosas? O que faz você parar para assistir esse vídeo? Você vê aquela pessoa e fala, nossa, eu quero assistir, eu gostei do que ela está falando. Porque às vezes uma pessoa ela fica famosa contando algo da vida dela que você se identifica. Você passa pela mesma coisa que ela e ela às vezes faz isso de forma engraçada, tá? Então essa pode ser uma das coisas que faz com que uma pessoa fique famosa. Ela falar de forma mais leve e tranquila sobre às vezes um problema que todo mundo passa e aí você se identifica e você gosta de assistir essa pessoa, de acompanhar essa pessoa, não é mesmo? João Grilo, ele falava de forma leve, certo? E tranquila sobre a vida dele, né? E muitas pessoas se identificavam, porque a vida do Nordeste era daquele jeito, tá bom? Então assim, essa é uma forma que alguém pode ficar famoso, tá? E coloque aí, o que você também acha que pode ser algo que leve uma pessoa a ficar famosa. Às vezes a pessoa tem uma ideia brilhante, aí todo mundo acha legal e essa pessoa se torna famosa. Então tem várias coisas que podem fazer com que alguém fique famoso, tá? Escrevam aí. Pessoal, página 17, vamos ler? Repente é o mesmo que cordel? A gente aprendeu sobre repente, lembra? O que é repente? Repente é uma poesia que cantadores vão fazendo e improvisando. Certo? Agora nós vamos aprender o que é cordel também. Aí também vai explicar o que é repente, mas vocês já sabem porque nós já vimos. Lembra o duelo de cantoria? Então, era um repente. Vamos lá. O cordel é um texto poético popular do Nordeste brasileiro, que costuma ser publicado em folhetos com xilogravuras ilustrativas, que são essas gravuras que vocês viram ali, daquele cacto, são figuras bem predominantes do Nordeste, tá? Que é de onde os cordéis são originados, tá? São feitos. Então, olha aí do lado, vocês podem ver, ó, um varalzinho com cordéis, tá? São daquela forma ali, é ali que são escritas as histórias, tá? Muito bem.
Já o repente é uma poesia feita por cantadores que se desafiam em duelos orais para demonstrar a arte do improviso na criação de versos de humor, que foi aquele duelo de cantoria de Dandão e de Dedé, tá? Eles duelavam ali e improvisavam com cantorias, e isso daí é o repente. E o cordel são esses textos, tá bom? Poéticos, que são bem populares também do Nordeste, tá? Continuando, 31. Você se lembra das características do cordel? Complete as informações com base no texto que foi lido. Use o banco de palavras se precisar. Olha lá, nós temos o banco de palavras, né? E vocês vão usar essas palavras aí, tá? Se for necessário. Vamos na primeira ali, ó, estrutura, tá bom? O cordel é um estilo literário da cultura nordestina, muito bem. Organizado em versos e estrofes. Viram lá? Tem os versos que são as linhas e as estrofes, que são esse conjunto de versos, tá? Então, ele é separado dessa forma, bem bonitinho, vocês viram no texto lá. Finalidade. O objetivo do cordel é criar, muito bem, humor, tá? Olha lá no banco de palavras, a palavra que se encaixaria aqui é humor, tá? Ele quer falar das coisas de forma mais humorada, mais leve, tá? E mostrar a cultura, ele quer mostrar a cultura do Nordeste, tá bom? Linguagem, o estilo do cordel é, olha lá no banco de palavras, informal, tá? Não é formal, que quer passar aquela coisa fina, não, é informal, tá bom? E há marcas da oralidade, a forma como eles falam, tá bom? Tá ali no texto. Então você vai falar, mas tá errada aquela palavra. Não, é a forma como eles falavam, tá? Então a oralidade, tá? Ela é escrita nesse texto. Vamos lá. Tema. No cordel, a presença de temas Quais são os assuntos? Do quê? Do cotidiano, do que acontece na vida da pessoa. Muito bem. Do cotidiano do folclore brasileiro e da realidade social, tá bom? Continuando, métrica. O que são métricas? É seguindo num tempo direitinho, tá bom? Quando você vai lendo, você lê em métrica, tem um ritmo. Vocês viram que quando a Pro ia lendo, ela ia lendo num ritmo? Isso é métrica, olha só. Os versos do cordel possuem praticamente o mesmo tamanho, geralmente breve, para dar, acabei de falar, ritmo, muito bem. E musicalidade é o texto. O cordel, as traquinagens de João Grilo, tem quantos versos em cada estrofe? Vamos lá no texto. O que é verso mesmo? Olha aqui para Pro agora. Verso são as linhas, tá bom? Dentro da estrofe. A estrofe é essa daqui. Agora olha você para sua apostila e conte quantos versos tem em cada estrofe. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então completem lá. O cordel As Traquinagens de João Grilo tem 6 versos em cada estrofe. Portanto, a composição está organizada em... Olha lá o banco de dados. Cestilhas. Cestilhas é o grupo de 6 versos, tá bom? Certinho? Muito bem. Pessoal, a Pro vai deixar para vocês algumas páginas aí de tarefa e aí a gente vai continuar corrigindo, tá bom? Olha só, outra coisa importante. A Pro vai deixar um vídeo aí para vocês, um exemplo de cordel, tá bom? Falado, contado, tá? Então, assistam. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijo grande para vocês.